poder te dar todas as orientações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma outra palavra de Jesus. Nós vimos na semana passada Jesus olhando para aquele homem e dizendo para aquele homem que era leproso: eu quero, seja curado. E hoje nós vamos ver Jesus dizendo a uma mulher que foi pega num ato de adultério: vai, não peques mais. Aos domingos pela manhã nós estamos estudando aqui na classe do pastor Adércio sobre os encontros com Jesus. Pessoas simples, pessoas comuns que tiveram um encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas. E essa é uma dessas pessoas. Essa mulher que o seu nome não foi revelado, ela teve um encontro com Jesus. Nesse texto nós aprendemos algumas coisas interessantes dela. E talvez você já conheça esse texto, já viu sobre ele, e é sobre ele que nós vamos ver nessa tarde. Nós acabamos de cantar que nós queremos construir a nossa vida nele, que ele é o nosso fundamento. Mas antes de conhecer a Cristo, nossa vida não estava sendo edificada nele. E talvez o pecado para nós era algo natural, como era para essa pessoa. Jesus voltando ao Monte das Oliveiras, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, e logo se reuniu uma multidão. Ele sentou-se e ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus, os religiosos daquela época, lhe trouxeram uma mulher que foi pega no adultério, num ato de adultério. Colocaram ela diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: Mestre, a lei de Moisés, ela ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor, que está ensinando, que se diz mestre, o que o Senhor ensina? O que o Senhor diz? O que o Senhor vai falar para essa multidão sobre essa situação? E eles estavam procurando apanhá-lo numa armadilha. E ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar aquilo que ele falasse contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou, começa a escrever com o dedo na terra, e eles continuavam a exigir uma resposta, de modo que ele se levanta e ele diz àquela multidão, aqueles homens, aquelas pessoas: aqueles de vocês que nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Ok, é isso que a lei pede, é isso que a lei diz, vamos cumprir a lei. Quem não tiver pecado aqui, pode começar. Vamos apedrejá-la. E o que aconteceu? Então ele inclinou-se novamente, voltou a escrever na terra, e quando ouviram isso, todos começaram a apedrejar ela. Não. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, os mais maduros, os mais sábios, até que só restaram Jesus e aquela mulher no meio daquela multidão. Então Jesus se levanta de novo e diz àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Cadê aqueles religiosos? Cadê os escribas? Cadê os mestres da lei? Cadê os fariseus? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te apedrejou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus então diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em nenhum momento Jesus está dizendo para ela: olha, o que você fez foi certo. Tanto que Jesus está falando para ela: vai e não continue nessa vida errada. Não continue no adultério. Não continue quebrando a lei. Mas Jesus dá a ela o perdão. Enquanto a multidão queria a justiça, o julgamento, apontar o dedo. E por que esse texto é interessante? Um texto registrado aqui em João 8, do 1 ao 11, mostra a difícil posição da mulher na cultura judaica nesse primeiro século. A mulher judia, mesmo que pertencesse a uma família rica, estava situada num patamar inferior da sociedade. Ela tinha uma posição muito difícil na sociedade. As mulheres e os não circuncidados não podiam participar do templo. Estavam fora do contexto religioso mais importante do judaísmo. E dessa forma os fariseus começam a sua hipócrita e machista tentativa de induzir Jesus a um erro.
Porque o que eles usam aqui para acusar aquela mulher estava deturpado. Lá em Levítico 20:10 diz o seguinte, a lei: o homem e a mulher que adulterar, tanto o homem quanto a mulher que viverem no adultério, que forem pegos no adultério, certamente morrerão, o adúltero e a adúltera. Havendo adulterado, eles, os dois, deverão morrer. E aqui nós vemos que eles trouxeram quem? E o homem. Em nenhum momento a gente vê o homem sendo apresentado, e em nenhum momento nós vemos esses mesmos acusadores dizendo: Jesus, ele está aqui, ó, ele também precisa ser apedrejado. Eles trazem somente a mulher. Ninguém se importava com as condições da mulher, dessa mulher. O que faria ela, sabendo que a pena capital seria aplicada e não teria o que ela fazer? Que bom que levaram ela para a pessoa certa, para a pessoa que não ia julgá-la, como eles estavam julgando de forma equivocada, mas a pessoa que iria mostrar uma lição para ela e para aquela multidão. E uma das orientações de Jesus para quem queria colocar aquela lei em prática era: você que está sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Hoje, falando sobre isso na classe do batismo, a gente falando sobre essa questão de que Cristo nos resgatou, nos perdoou, mas nós continuamos pecadores. Ou tem alguém aqui que não peca? Só eu. A gente peca, não peca? Diariamente. Nós erramos, nós falhamos, erramos o alvo. Deus estabeleceu um alvo perfeito e maravilhoso para mim e para você, mas a gente transgride a lei, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com as nossas ações, quando a gente deixa o homem falar mais do que a ação do Espírito Santo em nós. E o pecado, então, ele escraviza. O pecado, ele mancha. O pecado, ele separa nós de Deus. O pecado quebra o nosso relacionamento com Deus. E essa mulher havia pecado. E além de haver pecado, eles colocam ela diante de uma multidão, trazendo vergonha para ela, condenação para ela, apontando o dedo para ela. Mas levam até Jesus. E ela ouve de Jesus algo que só de Jesus ela poderia ouvir, que era sobre o perdão. E ao ouvir essas palavras de Jesus: vá e não peques mais, vá e não peque mais, ela aprendeu uma coisa que nós precisamos aprender hoje: tenha convicção de que você é importante para Ele. Jesus, diante de uma multidão, foi colocado à prova, mas Jesus, mesmo assim, não deixou de apresentar ali o que ele acreditava como resposta para aquela pessoa que estava no pecado, mostrando que para eles o mais importante não era a condenação, era olhar a pessoa e entender que aquela pessoa era importante, podia ser restaurada, podia ser salva, podia viver uma nova vida. Então, querido, tenha a convicção de que você é importante para Jesus. E muitas pessoas hoje não estão acreditando nisso, que são importantes, que sua vida é importante, que sua vida tem valor, que sua existência não é um acaso, mas tem um propósito. Não permita nem um dia sequer levantar para mais um dia de trabalho, para mais um dia de um desafio na sua vida profissional, pessoal, achando que você não é importante, porque alguém já te colocou para baixo, porque alguém já te rotulou, porque alguém não acredita nos seus sonhos, no seu potencial. Não seja levado porque o que essas pessoas já te rotularam, mas olhe para o que Deus e Jesus crê sobre você e acredita sobre você. E quando Deus olha para a humanidade perdida, pecadora, Ele faz o quê? Ele toma iniciativa e envia Jesus para morrer na cruz por nós. Então eu e você somos importantes para Jesus. Todos nós. Seja aquele que tem uma vida já com Deus, seja aquele que é só religioso, seja aquele que hoje tem uma vida totalmente separada de Deus, de um pecado e em tudo aquilo que o mundo oferece. Todos são importantes.
Você precisa olhar as pessoas e entender que todos são imagem e semelhança de Deus. Todos são importantes para Ele. E é por isso que Ele fez isso. Eles continuavam a exigir uma resposta. Insistiam naquela pergunta. E Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Enquanto aqueles fariseus viam somente uma mulher adúltera, pecadora, cheia de pecados, Jesus viu naquela mulher uma pessoa como todos aqueles na multidão. Porque Jesus, para ele não existe tamanho de pecado, pecadinho, pecadão. O que existe é diferenças nas consequências dos nossos pecados. Mas pecado para Deus é pecado, não muda. Jesus nivelou todas aquelas pessoas como pecadores, porque aos olhos de Deus todos nós somos pecadores, ao ponto de eles entenderem o recado. Muitos ali não tinham cometido adultério, mas tinham alguns pecados, e isso fez com que eles não tivessem coragem de atirar a primeira pedra. E se eu e você estivesse naquela multidão, a gente também jogaria a pedrinha no chão e para casa pedir perdão, porque quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Sendo que a palavra de Deus já fala sobre isso. Você tem capacidade de ver o cisco que está no olho do irmão, mas não vê a trave que está no seu olho. Graças a Deus que isso só existia nessa época. Hoje isso não existe mais. Hoje nós não temos essa dificuldade, não é? Hoje não tem essa questão de as pessoas julgarem, das pessoas apontarem um dedo, das pessoas... Não tem, graças a Deus. Foi só nessa época de Jesus. Hoje isso não existe mais. As pessoas não se preocupam com a vida dos outros, não é? Não existe isso. Como as pessoas são especialistas nisso, em olhar o erro do outro, apontar o erro do outro, mas o dela, não. Isso em casa é fantástico. Quem erra é sempre a esposa, não é o esposo. Você vai conversar com casais, estão tendo dificuldade no relacionamento, você ouve, e você vê que um quer estar certo, o outro quer estar certo, e nenhum dos dois está errado. Quem está errado é o pastor que está ouvindo ali e não sabe resolver, não é? Porque estão os dois certos. Só que eles não entendem porque estão brigando, porque as coisas não estão dando certo. Assim com o filho. A gente tem muita facilidade em criticar, em ver os defeitos. E por mais que eles nos dê, razões para criticá-los, para falar que eles são desorganizados, demorados, que a gente tem que ter Querido, comece a olhar mais as qualidades. Comece a elogiar mais do que criticar. Talvez é isso que está faltando. A gente tem feito o curso Pais para Toda a Vida, e o curso faz a gente olhar para o passado. Como a gente foi criado, como era a criação dos nossos pais, como era a disciplina. E a grande maioria estão falando assim, lá em casa era um sistema militar, autoritarismo. Ou a gente fazia ou fazia. Aí muitas vezes a gente é assim também em casa, porque a gente aprendeu assim. Ou a gente quer fazer o contrário, como o meu pai, tudo era não, hoje tudo é sim. Eu dou tudo o que quer. E a gente não entra nesse ponto de equilíbrio. Então ou a gente só critica, ou a gente dá demais e não ensina o filho que tem que dizer não também em alguns momentos. Então, querido, quando a gente fala aqui desse pecado, dessas pessoas acusando, a gente precisa entender que eu sou especial para Deus. A pessoa que caminha comigo é especial para Deus. As pessoas da minha casa são especiais para Jesus. Todos são especiais. Os meus filhos são especiais. E eu preciso tratá-los com amor, com respeito. Muito mais do que apontar o dedo. Olhar para mim e ver como está a minha vida. Talvez a gente reclama de algumas coisas, mas a mudança não tem que vir de outro. Tem que começar em mim. E talvez se começar em mim, vai começar no outro algumas mudanças. E a gente vai começar a ver algumas coisas diferentes. Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, olhando para essa ilustração que a palavra de Deus nos traz em João, é que a gente precisa receber o perdão que Jesus nos oferece.
muitas pessoas, por mais que já foram perdoadas por Jesus, elas não conseguem se desprender de coisas que elas trazem com elas, como culpas, como remorso e tantas cobranças, e isso faz com que elas sejam impedidas de viver o hoje com plenitude, com abundância. E hoje também na classe eu estava falando sobre isso. A gente lê o texto que fala que Cristo nos libertou, nos deu nova vida. A gente morreu para o velho homem, a gente hoje é uma nova criatura. Nós hoje temos uma nova vida. E por que nós queremos e insistimos, já que Deus perdoou os nossos pecados, de ficar carregando o nosso passado, essas culpas e essas cobranças? Querido, pare com isso. Receba o perdão que Jesus oferece. Jesus se ergue, Jesus se levanta, Jesus olha para aquela pessoa que antes estava sendo condenada, humilhada, e Jesus fala para ela: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que apontavam o dedo para você? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Talvez esperando agora eu vou ser condenada. E Jesus fala: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus dá àquela pessoa a oportunidade de experimentar uma nova vida, uma nova oportunidade. Estava Jesus varrendo a lei para debaixo do tapete? Não. Estava Jesus falando: olha, então toda a lei que vocês seguiram até hoje não valeu de nada? Não. Jesus estava fazendo uso devido da lei. Só que aqui Jesus está dando àquela mulher a oportunidade de se arrepender, de viver uma nova vida, de viver uma nova experiência com Cristo, e de ouvir algo que mudaria a vida dela, que foi: vai, não peque mais. Jesus dá a ela a oportunidade de viver uma nova vida, assim como Jesus deu a nós, a mim, a você. E Jesus então despede aquela pessoa acusada, humilhada, com esperança: vá e não peque mais. Não que ela nunca mais ia pecar, mas para aquela situação ela estava recebendo perdão. Muitas pessoas nas igrejas, quando pecam e têm dificuldade de se reconciliar com Deus, eles começam a se afastar, porque alguns pecados que ela não consegue se libertar totalmente, algumas coisas que o velho homem acaba querendo seduzir e ela não tem forças para vencer, e aí, talvez ela comece a achar que se afastar é o melhor. E é por isso que nós temos o Viva a Vida, é por isso que nós temos os pequenos grupos, é por isso que nós temos as nossas reuniões de ministérios, porque você vai estar em comunhão com pessoas, você não vai estar sozinho, ociosamente, trabalhando com pensamentos que vão te levar para pecados. Você vai estar envolvido, você vai estar servindo. Mas muitas pessoas talvez precisam disso, desse auxílio de Deus, para entender que com Ele você pode ser liberto dos seus pecados. E é claro que tem a nossa parte nisso, e tem a parte de Deus, né? A gente talvez entenda assim: eu sou salvo, não vou perder a salvação, posso viver da forma como eu quiser. Não, querido, tem a nossa parte, nossa vida de santidade, nossa vida de leitura da palavra, nossa vida de oração, tem a nossa parte. E Jesus então despede essa mulher com uma declaração: vai e não peque mais. Jesus está dando para ela uma oportunidade, como nós recebemos um dia uma nova oportunidade, quando entregamos a nossa vida a Ele. E Ele esqueceu aquela vida de pecado, aquela velha vida, e nos deu a oportunidade de hoje estarmos aqui, servindo a Ele, novos hábitos, educando os nossos filhos em um novo ambiente, mesmo que talvez a gente não tenha tido essa oportunidade. Hoje a gente faz da nossa casa uma casa diferente, um lar diferente, e nós cremos que os filhos dos nossos filhos vão continuar seguindo isso.
Então, mesmo que a minha casa, quando eu era pequeno, não tinha nada disso, hoje, através da minha vida, Deus escreve uma nova história. E Deus mostra para a minha família que é possível viver com Cristo e feliz. Hoje o pastor aqui usou o exemplo da Thaís, falando que ela cresceu na igreja, viveu na igreja, está na igreja, conheceu alguém que é da igreja, vai se casar com alguém que é da igreja. E falando, nossa, que testemunho chato de ouvir, né? Porque não é ex-nada. Cresceu na igreja, está na igreja, a Thaís, a noiva do Luciano, filha da Maria do Oswaldo. E eu, na classe do batismo, estou com um monte de adolescente jovem, falei, que exemplo bonito vocês têm para seguir. Porque vocês hoje estão na igreja, nasceram na igreja, precisam permanecer na igreja com Cristo. A Thaís mostrou para nós que é possível. Achar alguém para namorar que é da igreja, casar com alguém que é da igreja, viver com Cristo, fazer uma faculdade, não se corromper, permanecer na igreja, servindo ao Senhor. Nossa, que testemunho lindo. É claro que chama muito mais atenção o ex, né? O ex isso, o ex aquilo. Nossa, poxa. Mas todos nós somos ex-pecadores que estávamos perdidos, condenados ao inferno. E os nossos filhos que estão sendo trazidos para a igreja também precisam ter um encontro pessoal com Cristo. E esse encontro pessoal que eles tiveram com Cristo não é diferente de alguém que estava numa vida de pecado, afundado na lama. Então, com essa declaração, Jesus está restaurando a vida daquela mulher. Jesus está restaurando a dignidade daquela mulher. Jesus está dizendo, você não precisa ficar andando de cabeça baixa, se sentindo humilhada, porque eu te perdoo. Só saia dessa vida. Não peque mais. Mude suas atitudes, mude seu comportamento. Eu estou te dando uma nova vida diante dos seus olhos. Você está tendo essa oportunidade. Não peque mais. Não peque mais. Talvez é o que Jesus está falando para mim e para você hoje, em alguns pecados que persistem querendo nos escravizar. Você é livre. Você é livre. Não permita que nada te prenda. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos amigos de Deus. O pecado vai ser um acidente na nossa vida. Não era para ter acontecido, aconteceu. Mas a gente não se acostuma mais com o pecado. Não é mais prazeroso para nós viver no pecado. É algo que faz muito mal para nós. Por isso que a gente não se conforma mais em viver no pecado. A gente quer restauração, a gente quer perdão. E nós temos alguém que faz isso para mim e para você. 1 João 9 diz que se nós pecarmos e se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele vai nos condenar. Ele é fiel e justo em nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Não permita que nenhum pecado, seja algo que você falou, pensou, alguma atitude, afaste você de Deus. O pecado, ele quer nos afastar de Deus, ele quer nos manter longe da intimidade com Deus. Mas quando a gente confessa, quando a gente se rende, quando a gente se prostra, quando a gente pede perdão, quando nós nos humilhamos, quando nós choramos, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo diante de Deus que nós não somos nada, quando nós temos esse coração contrito, arrependido, Deus não despreza, Deus vem com restauração, Deus vem com perdão, Deus vem trazendo para nós o que essa mulher encontrou: vida, paz, perdão, restauração. Tenha convicção de que você é importante para Jesus. Mas pastor, eu já ouvi de que eu não vou valer para nada, que a minha vida não vai dar em nada, que eu não sirvo para nada. Jesus olha para você e já mostrou lá na cruz para você que você é importante para Ele. O que você precisa é receber o perdão que Ele oferece para mim e para você. E todos podem receber esse perdão. Por isso que para Deus não há diferença de pecadinho e pecadão. As consequências do pecado são diferentes. Mas alguém que viveu e cresceu na igreja e se arrependeu, vai ser salvo e receber o mesmo perdão de alguém que é um ex
qualquer outra coisa. Portanto, quando você olha alguém lá fora, ainda na bebida, na droga, na prostituição, essa pessoa precisa receber e pode receber o perdão de Deus. E não é eu e você que vai dizer, olha, essa pessoa não merece. Todos merecem, todos são alvos do amor de Deus. Todos podem viver essa nova vida que Cristo quer dar. Deu a nós e pode dar a outros. Todos. O que nós precisamos fazer, pastor, para nos manter firmes, para não nos afastar de Deus, é continuar caminhando e buscar em todo o tempo não pecar. E como a gente faz isso na prática? Se rendendo, se prostrando, reconhecendo a cada dia quanto nós somos pecadores. Se o próprio apóstolo Paulo dizia lá em Romanos, eu não entendo aquilo que eu faço, porque o que eu não quero fazer é justamente isso que eu faço. Miserável homem que sou, há dentro de mim uma batalha da carne contra o espírito. Imagina nós. E é por isso que cada dia, cada momento, sabe como a gente tem que estar? Prostrados. Quer manter-se de pé? Quer continuar de pé? Lá em Guariba nós fazíamos o culto da virada, todos os dia 31 de dezembro para o dia 1º, a gente virava o ano, começava o novo ano, sabe como? De joelhos, toda a igreja, de joelho. Porque eu dizia à igreja, se você quer se manter de pé mais um ano, você precisa começar de joelho. Você precisa viver cada dia de joelhos. Porque se não for prostrado, se não for de joelhos, a gente não consegue ficar de pé. Se as nossas famílias não estiverem de joelhos orando pelos nossos filhos, eles não vão conseguir estar de pé. Portanto, vamos nos prostrar, vamos nos oferecer. Fique de pé e se renda. Se renda.